الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, estamos a escassos dias para terminar o abençoado mês de Ramadã. Um tempo atrás estávamos todos ansiosos da chegada do Ramadã. Agora estamos em contagem regressiva para a partida desse nosso hóspede. O felizardo é aquele que a tempo todo teve essa consciência da oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou. O felizardo é aquele que maximizou esta oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala lhe deu. O felizardo é aquele que sabe ainda se encontra nos momentos mais importantes de qualquer que seja a ação. Em particular o mês de Ramadã, os últimos momentos do Ramadã são os momentos mais importantes, porque nestes dias, ou na última dezena do Ramadã, encontra-se a noite de Al-Qadr, a noite que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Corão. Nós deparamos uma mudança de rotina do profeta sallallahu alaihi wasallam relacionada a esta noite. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha uma certa rotina, certos hábitos. Quando se tratava da última dezena, a rotina mudava completamente para poder alcançar a recompensa que se encontra nesta noite. O mês que nós falávamos antes, será que eu vou conseguir fazer jejum? Allah subhanahu wa ta'ala não instituiu o Ramadã para dificultar para qualquer que seja o indivíduo. Por isso, tendo o viajante está numa situação difícil, Allah diz não faça jejum. O doente não consegue fazer jejum, Allah diz não faça jejum. A pessoa está a amamentar, está grávida e é difícil fazer jejum, Allah diz não faça jejum, faça noutro momento. E a penalização, se você transgredir uma norma, quebrou propositadamente o jejum. Se pelo esquecimento você come, bebe ou pratica ato sexual por esquecimento, o jejum continua. Mas propositadamente você quebrou, a penalização também é severa. O Sharia não veio para dificultar a ninguém. Mencionei aqui os versículos do Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. Allah não quer vos dificultar de jeito algum. وما جعل عليكم في الدين من حرج. Allah não colocou nenhuma dificuldade no din para vocês. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah quer de vós coisas fáceis e não quer coisas difíceis. A prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, Aisha radiallahu anha diz que sempre que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi dado escolha entre uma prática difícil e fácil, o profeta sallallahu alaihi wasallam sempre optou pelo fácil, desde que aquilo não fosse qualquer que seja transgressão. Portanto, nós vamos encontrar sempre facilidade, facilidade, facilidade. Eu dizia, pela transgressão do cumprimento desta ordem que é o jejum, as penalizações também são severas. Nós sabemos aquele indivíduo que quebra
propositadamente o jejum, ele tem que pagar kafara. Ele tem que pagar aquele jejum, não é? Por 60 dias ele tem que jejuar como penalização daquele jejum. Não é que ele vai cobrir aquele jejum, mas é uma penalização por ele ter quebrado propositadamente o jejum. E devem ser consecutivos. Consecutivos. Não pode falhar nenhum dia, independentemente da razão. Se você jejuou, estamos a falar de 60 jejuns. Se você jejuou 59 jejuns e já fez o jejum do último, dos 60, o último dia também você já fez, até depois da Asr, faltam 5 minutos para quebrar o jejum, para terminar o jejum. E por força maior, você teve que quebrar aquele jejum. Por qualquer que fosse o motivo, você tem que começar de 1. A penalização também é severa. O Sharia não está para dificultar. Não. Veio um sahabi e disse para o profeta sallallahu alaihi wasallam: halaktu ya Rasulallah. Eu me destruí. Eu me destruí. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o que se passou contigo? O que se passa para você dizer que se destruiu? Ele diz: eu me envolvi sexualmente com a minha esposa durante o dia de Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: tens de libertar um escravo. Não é? Esse é o primeiro passo. Tens de libertar um escravo. Ele diz: já Rasulallah, eu não tenho escravo para libertar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que você tem de jejuar 60 dias consecutivos. Já Rasulallah, eu não consigo. Um dia só. Aconteceu o que aconteceu. Agora tem que fazer? Quanto? 60 dias. Já Rasulallah, eu não consigo fazer 60 jejuns consecutivos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: você agora deve dar de comer 60 necessitados. Ele disse: já Rasulallah, eu não tenho. Cada momento tem uma alternativa que o profeta sallallahu alaihi wasallam tem que fazer isso, tem que fazer isso. Ele ia dizendo: eu não tenho. O profeta sallallahu alaihi wasallam calou-se. Eu já disse para ti o que tens de fazer. Calou-se. Depois de um tempo, alguém trouxe um utensílio. Hadith está no Bukhari, no Muslim. Trouxe um utensílio com tâmara. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: onde está aquele indivíduo que estava aqui com o problema que apresentou? Está aqui. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam leva este utensílio de tâmaras, vai alimentar os necessitados que você não consegue alimentar. Ele diz: já Rasulallah, mais pobre que mim não existe. Eu sou o mais pobre de todos. Aqui, o mais pobre que eu não existe. Eu sou o mais pobre. O profeta sallallahu alaihi wasallam riu-se tanto nesta situação. Ele cometeu essa transgressão. Estou a dizer: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele não consegue. Estou a dar agora para ele alimentar os pobres. Ele diz: a afkaru minni, ao mais pobre que eu não existe. Eu sou o mais pobre daqui. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam riu-se tanto e disse: leva este, você vai comer, alimenta a sua família e a tua penalização já está cumprida. Não veio para dificultar. Ele não tinha essas capacidades de ultrapassar este problema. Então o problema dele também foi resolvido. Ele se beneficiou, não é? E a pena dele também foi ultrapassada. Não é? O Sharia sempre teve alternativa. Eu não estou a trazer planos aqui, né? Não estou a trazer ideias aqui, não é? Dizer agora encontramos alternativa. Não está aqui na Bíblia para dizer para você o que tem que fazer, não é? Isso aconteceu com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o que ele tinha que fazer. Mas tira-se alguma lição que o que se extrai aqui: o Islã não dificulta a situação de qualquer que seja a pessoa. Portanto, nos encontramos nos últimos momentos de Ramadã, momentos importantes, não é? E no Islã, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz também: al-amalu bil khawatim. A relevância das ações também estão ou são levadas em consideração, não é? O seu fim. Como é que uma ação terminou para ter a sua devida relevância. O fim da ação também conta, assim como o niya, o hadith que nós conhecemos: al-amalu bin-niya, innama al-amalu bin-niyat. As ações serão julgadas consoante as intenções. Outra narração: al-amalu bil-khawatim.
as ações serão julgadas conforme o seu fim. Portanto, temos que saber como terminar este Ramadã. Nós estamos numa situação que Allah colocou-nos para melhorarmos a nossa performance, aproximarmos mais de Allah subhanahu wa ta'ala. Não pode ser neste momento que vamos agora começar a planejar, depois de Ramadã. Não é? Aquilo tudo que eu não fiz no Ramadã, vou aproveitar agora, pagar, não é? Compensar aquilo que eu deixei de fazer no Ramadã. Ao terminar o Ramadã, deve passar o Eid em conformidade aos ensinamentos de Sharia. Você não pode terminar o Ramadã, não é? Fazer teus planos para passar o fim do Ramadã não em conformidade aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós estamos num clima, num ambiente de obediência e submissão total a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, os nossos planos devem ser sempre em conformidade à satisfação ou à busca da satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essa é uma chance que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu. Provavelmente seja a última chance para nós. Não é? A última chance que nós temos para fazer o Ramadã. Imaginemos se tivéssemos essa informação, que este é o último Ramadã da tua vida. Não vais poder fazer mais nenhum Ramadã. Como é que seria a tua dedicação neste Ramadã? A nossa vida é assim. A nossa estada aqui na terra é assim. Não sabemos quando que é o nosso último momento. Portanto, a cada momento deve ser aproveitado. A cada momento que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu, nós temos que maximizar esta oportunidade. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, que diz respeito ao fim das ações, o profeta sallallahu alaihi wasallam, uma vez com os seus companheiros, estava na batalha. Então o profeta olhou para um homem e ele diz: Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha. Aquele que gostaria de olhar um dos habitantes do inferno, que olhe para este homem. Então, os sahabas estão a olhar para ele. Era um homem que estava a combater arduamente na batalha. Então, o sahabi seguiu este homem. Por que o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer isso? Então, ele esteve a matar muitos inimigos, até que uma flecha atingiu ele. Ele não estava a suportar as dores, pegou aquela flecha que lhe atingiu no peito e inseriu dentro do seu corpo, que a flecha saiu entre os seus ombros. E isso foi o motivo de perder a vida. Então, este outro sahabi veio apressado do profeta sallallahu alaihi wasallam e dizia a Rasulullah, testemunhou mais uma vez o profeta como mensageiro de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o que se passa? Disse: quando você disse que quem quiser olhar um dos habitantes do inferno, olhar para este homem, eu segui ele. E relatou um incidente, aquilo que viu, não é? Ele acabou suicidando-se por causa das dores. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: há vezes em que a pessoa pratica ações de habitantes do Jannah, enquanto ele é um dos habitantes do Jahannam. E há vezes em que a pessoa pratica ações dos habitantes do Jahannam, enquanto ele é um dos habitantes do Jannah. Al-amalu bil khawatim. As ações serão levadas em consideração consoante o seu fim. Portanto, ele estava a praticar uma ação boa, mas o fim qual é que foi? Tirou a sua própria vida. Então, invalidou toda aquela boa ação que ele praticava. Então, estamos no fim, a terminar o Ramadã. Temos que saber o que temos que fazer nesses momentos para salvaguardar aquilo tudo que nós fizemos. No fim, nós estamos a fazer um documento no computador, um grande documento, escreveu tudo, mais alguma coisa. Se você não salva no fim e só deixa o computador, desliga, vai embora, aquilo foi embora, porque você não salvou aquilo. O esforço em vão. Nós temos que salvar as nossas ações. Temos que saber como salvar essas ações. Este é um exemplo deste indivíduo. Outro homem que emigrou de Meca para Abissínia para salvaguardar o seu Islã, porque estava sendo perseguido em Meca, logo nos primórdios do Islã. Então o profeta ordenou que eles fossem para Abissínia. Quando chegou lá, no ambiente que ele estava a viver, acabou inclinando-se para o cristianismo, abraçou o cristianismo e depois de um tempo ele faleceu. Abandonar o Islã não é coisa nova hoje, que é um grande alarme. Tudo está a circular agora no Facebook, no WhatsApp. Abandonou o Islã. Allah, quando apaga a luz de alguém, ninguém consegue acender essa luz. Nós temos que olhar para esta situação e tirar lição. Ver, olha,
Allah subhanahu wa ta'ala pelo menos manteve-me como muslim. Eu tenho que melhorar o meu Islã. Esse é o primeiro ponto que nós temos que fazer. Não amaldiçoar a pessoa. Não, ninguém tem este direito. Mas a primeira coisa que um indivíduo tira nesta situação é lição. É uma lição que ele tira. Portanto, este homem que saiu de Meca para proteger o seu Islã na Abissínia, chegou lá, acabou abraçando o cristianismo e faleceu naquela situação. Portanto, começou o fim, qual foi? Saiu por uma causa nobre, qual foi o fim? Destruição. Não é? Destruição. Portanto, nós temos que sempre ter em consideração os últimos momentos das ações que nós praticamos. Você está a fazer tahajjud, acordou à noite, na noite ímpar do Ramadã, começou a fazer um longo qiyam, ruku, sajda, mas no fim, você no tashahhud começa a rir, satisfação, ou começa a falar, eu já consegui fazer, não falar. O fim, o salat foi onde? Não é? Não tem nenhuma relevância. Falta 2 minutos para a hora de iftar. E você, 2 minutos, isso não é nada. Bebe água. Que deixa quebrar o teu jejum, não tem relevância. O fim, temos que ir até o fim. Fazemos de tudo, chegamos ao fim daquilo que nós estamos a fazer. O outro exemplo que eu podia citar de um jovem que era desobediente aos pais. Era desobediente. Na agonia, este jovem não conseguia pronunciar shahada. Foi informado o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta foi dito que ele era um desobediente aos pais. O profeta mandou chamar a mãe deste jovem. Diz, junta-me lenha para eu queimar o teu filho. A mãe disse, por que queimar o meu filho? Disse, este filho era desobediente. Se você não perdoar ele, a finalidade dele será o inferno. Então a mãe lhe perdoou. Este jovem era desobediente e ele naquele momento conseguiu recitar o kalima e ele morreu. Não é? Teve a vida na desobediência. Naquele momento ele recitou o kalima, foi bem sucedido. O fim. As nossas ações não nos dão garantia de nada. De nada mesmo. Nós temos que salvaguardar as nossas ações. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz, aquele que trouxer uma boa ação será multiplicada por 10. Trouxer a ação. Então nós temos que praticar e fazer com que essa ação chegue a Allah subhanahu wa ta'ala. Às vezes nós praticamos uma boa ação, essa ação não chega a Allah. Por quê? Porque nós fazemos com outras intenções. Naquilo que nós estamos a fazer existe alarde, queremos mostrar às pessoas, aquilo não chegou a Allah, mas você fez. Existem coisas que nós temos que levar em consideração para que as nossas ações sejam salvaguardadas. Portanto, nesses momentos, nós temos que olhar o que fazer. É verdade que praticamos muitas boas ações, alhamdulillah, praticamos muitas boas ações, nós temos que olhar para a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, mesmo após de praticar uma boa ação. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia? Era pedir istighfar, pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o mês de perdão, todo ele é o mês de perdão. Allah perdoar as nossas falhas. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, é infeliz aquele indivíduo que encontra o Ramadã e o Ramadã se vai enquanto este indivíduo não alcançou o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Ainda estamos no Ramadã, temos esta oportunidade, esta chance de pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, chorarmos diante de Allah subhanahu wa ta'ala com remorso. Pesados irmãos, quanto pecado nós já praticamos desde que atingimos a puberdade? Quanto pecado nós praticamos? Pedimos a Allah, Allah perdoa todos esses pecados desde a puberdade, onde começa o registro da ação. Desde a puberdade, Allah, tu és o poderoso, perdoa-me todos esses pecados. Eu faço firme intenção que eu quero mudar. Pesados irmãos, se você puder fazer isso, Allah subhanahu wa ta'ala troca aquelas más ações por boas. Aquelas ações são convertidas como se fossem boas ações. Esta é a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos que aproveitar tudo isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou. Portanto, era sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam também pedir perdão a Allah depois de praticar uma boa ação. É sunnah do profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois de terminar de fazer o wudu, o hadith nos ensina, aquele indivíduo que fizer ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Hadith menciona. Aqui nós estamos a pedir também perdão a Allah subhanahu wa ta'ala neste dua. Depois do salah, depois do wudu,
quando termina o Salah, estávamos a falar diretamente com Allah subhanahu wa ta'ala. A prática do profeta sallallahu alaihi wasallam, de acordo com o hadith de Tirmidhi, o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Acabou de praticar uma boa ação. É o que temos que fazer, não é? Muito agora que estamos a terminar o Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha também como o hábito, quando terminasse um majlis, onde está-se a falar de Allah subhanahu wa ta'ala, está-se a elevar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, neste tipo de ajuntamento, onde a palavra de Allah está sendo mencionada, o seu nome está sendo exaltado, não há pessoa que fica privada de recompensa. Não há. Hum qawmun la yashqa jalisuhum. É uma assembleia que ninguém fica privado de recompensa. Mas quando este tipo de ajuntamento terminasse, o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia um dua: Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Pedido de perdão neste dua. O profeta sallallahu alaihi wasallam, kafaratul majlis. Todo o pecado que aconteceu naquela sentada, os pecados são todos perdoados quando você faz este dua. E neste dua nós vamos encontrar também, não é, o pedido de perdão que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos transmite, nos ensina. Portanto, o que eu gostaria de deixar como mensagem fundamental neste tema, nesta conversa, é que nós temos que aproveitar esses últimos momentos, pedir muito perdão a Allah subhanahu wa ta'ala daquilo que nós praticamos. Sejam boas ações, pedimos perdão a Allah, porque pode acontecer que naquilo que nós praticamos, nós sentimos-nos lisonjeados, sentimos-nos privilegiados, estou a fazer uma boa ação, mas naquilo houve uma desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala que não nos apercebemos. Então pedimos perdão a Allah subhanahu wa ta'ala mesmo nessas situações. Portanto, boa ação, também pedimos perdão, e ao terminar quando nós nos apercebemos que pecamos, nós pedimos também perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Uma vez que nos encontramos nesses dias, prezados irmãos, existem várias práticas que nós temos que levar em consideração. Várias são as práticas. Temos o Eid al-Fitr, temos antes do Eid al-Fitr outro ibada que é Sadaqatul Fitr, que agora já começa a circular várias SMS, começam já discussões. Será que nós podemos pagar o Sadaqatul Fitr em produto ou pode-se pagar em valor monetário? A questão do Eid é sunnah. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha uma certa prática quando era o dia de Eid. Portanto, nós temos que falar desse aspecto de forma muito resumida. Mas antes de entrarmos neste ponto, juntamente com o pedido de istighfar que nós temos que fazer, pedido de perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, cada um que faça firmeza que eu vou manter todas aquelas práticas que eu vinha fazendo no Ramadã. Quais eram as práticas? A tua generosidade. As pessoas são mais generosas no Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa generosa. No Ramadã a sua generosidade ainda aumentava. Vamos manter a generosidade. A recitação do Corão, que todos nós nos empenhávamos, dedicávamos para recitar o Corão, vamos manter esta recitação. Vamos manter os adhkar. Vamos manter a nossa postura, a nossa conduta islâmica. Nós temos que manter todas estas práticas. Nós vemos as nossas irmãs muçulmanas no Ramadã vestidas decentemente. Não podemos ser servas de Ramadã. Nós somos servas de Allah. As nossas irmãs são servas de Allah. Nós somos servos de Allah. Nós temos que obedecer às ordens de Allah a todo momento, dentro e fora do Ramadã. Se você tem consciência que você deve usar hijab fora do Ramadã, aliás, dentro do Ramadã, é porque fora do Ramadã você também deve usar o hijab. Não vamos encontrar nenhum hadith, nenhum versículo onde Allah diz no Ramadã tem que usar hijab. O hijab, indumentária muslima, é dentro e fora do Ramadã. Portanto, você que não usava, não tinha como a sua indumentária islâmica, e no Ramadã Allah deu-te esta oportunidade, faça esta intenção firme, que eu, a partir de hoje ou deste Ramadã, eu não vou tirar mais este vestuário. Eu vou optar pelo vestuário islâmico a tempo todo. Esta firmeza, esta intenção, a pessoa já é recompensada por isso. E nós ajudamos a nossa família, elogiarmos essas boas práticas que faziam. Mashallah, estás linda, estás a vestir bem. Não desencorajarmos elas, como muitos maridos fazem. Olha, já acabou o Ramadã, podes voltar, podes tirar esse teu lenço.
o lenço dela não era pelo Ramadã, ou não é pelo Ramadã, é por ser ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, temos que manter estes hábitos e estas práticas. Os ulamás mencionam, este é um dos sinais que mostra que de facto o Ramadã da pessoa teve algum efeito. Portanto, depois do Ramadã, nós temos o Eid, este é o último Juma, como o último Juma do Ramadã deste ano. O Eid será, inshallah, na terça-feira ou quarta, dependendo da visualização da lua. Se a lua for visualizada, portanto, o Eid será na terça-feira, e se não for visualizada, será na quarta-feira. Não vamos precisar de procurar a lua na terça-feira, se não for na terça. Quarta-feira será mesmo o Eid. Portanto, todos nós temos esta obrigação de procurar a lua para o Eidul Fitr. Antes do Eid, temos uma ação que é Sadaqatul Fitr. O Sadaqatul Fitr, prezados irmãos, é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam instituiu, como o hadith menciona, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zakatul Fitr. Chama Sadaqatul Fitr ou Zakatul Fitr, tuhratan lis-sa'im min al-laghwi wal-rafath, que o intuito é de purificar o jejuador de práticas e palavras inadequadas do jejuador. O Sadaqatul Fitr ou Zakatul Fitr tem este propósito, e o segundo propósito é tu'matan lil masakin, para alimentar os necessitados. Este é o propósito de Zakatul Fitr. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: man addaha qabla salat fahiya zakata maqbula. Aquele que pagar este Zakatul Fitr é como se ele tivesse dado uma caridade aceita, e aquele que não assim fizer será considerado como uma caridade normal que der após o Salat Eid. Portanto, nós temos que pagar o Zakatul Fitr ou o Sadaqatul Fitr antes do Salatul Eid. É o que nós temos que pagar. Portanto, o profeta, para quem é obrigatório? É para todo aquele que tem o Nisab no dia de Eid. Tem as condições para ele passar o dia de Eid de forma condigna, passar as duas refeições do Eid de forma condigna. Portanto, o que for o excesso disso, ele terá que pagar o Sadaqatul Fitr, dando a um necessitado. Portanto, o valor estipulado, não é? Se for em valor monetário, temos aqui a tabela que o mínimo é 105 meticais, de acordo com os preços dos produtos. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que o Sadaqatul Fitr fosse pago. O hadith que é narrado por Abu Sa'id al-Khudri diz que nós dávamos o Sadaqatul Fitr no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, dávamos em alimentos. Dávamos em alimentos. Era um sa', né, que podia ser de uva, tâmara, cevada. Estes eram alimentos daquele tempo que o profeta sallallahu alaihi wasallam deu como Sadaqatul Fitr, e instituiu que as pessoas também dessem este Sadaqatul Fitr. Portanto, hoje já temos uma discussão. Não é hoje, que é antigo. A discussão é antiga. Se nós temos que pagar o Sadaqatul Fitr em alimentos, ou pode-se pagar em valor monetário. Este é um mas'ala, prezados irmãos, que existe divergência de ulamás. É verdade que a maioria de ulamá é da posição de que o Sadaqatul Fitr deve ser pago em alimentos. Dar alimentos que usa-se naquela localidade. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam, alimento que eles tinham era tâmara, era trigo, era farinha, o que for, o que eles usavam. Portanto, ulamás dizem: você deve dar aquele alimento que as pessoas usam naquela localidade, que é normal. Uns proíbem que o Sadaqatul Fitr seja pago além do alimento, em produtos. Enquanto que outro grupo da alim, que é minoria, diz que o Sadaqatul Fitr pode ser pago em valor monetário. Um deles é o Imam Abu Hanifa rahimahullah. O profeta sallallahu alaihi wasallam no hadith diz que um dos propósitos é alimentar o necessitado. É alimentar. Nós não podemos fugir do hadith, de jeito algum. Não podemos rejeitar o hadith, de jeito algum. Não tem como. Nós temos que seguir aquilo que o hadith nos transmite. O profeta sallallahu alaihi wasallam pagou em produto. Se nós podemos pagar em produto, também podemos pagar. Mas outro grupo da alim diz: é permissível você pagar o Sadaqatul Fitr
em valor monetário. Porque você tem que olhar para o necessitado. O que vai ser mais benéfico para ele? Imaginemos todos nós vamos pegar tâmara e vamos dar um necessitado para ele passar o Eid. Ou vamos dar arroz para passar o Eid. E ele não precisa só de arroz. Ele precisa de caril. Ele precisa confeccionar esta refeição. Se todos nós vamos dar arroz, todos nós vamos dar tâmara, como é que ele vai confeccionar a sua refeição? O que ele poderá fazer é pegar esses produtos, vender ao preço mais barato para poder suprir as necessidades que ele tem. Portanto, Imam Abu Hanifa é um dos alims que optou por esta permissibilidade, que é permissível. E de jeito algum ele disse que não se pode dar em produtos. Ele não disse isso. Se alguém atribui isso ao Imam Abu Hanifa, está a fazer calúnia do Imam. Ele não disse que não pode se dar em produto, pode se dar em produto, mas ele diz que nós olhamos para a necessidade do necessitado, e esta não é só opinião de Imam Abu Hanifa. Não é só opinião de Imam Abu Hanifa, nós vamos encontrar vários alims com a mesma opinião. Vamos encontrar Hassan Basri, tem a mesma opinião. Hassan Basri também tem a mesma opinião, que pode se dar, e nenhum deles diz que é proibido dar produtos. Hassan Basri é de mesma opinião. Umar ibn Abdul Aziz é a mesma opinião. Nós conhecemos quem era Umar ibn Abdul Aziz. Ata ibn Abi Rabah, que era um grande sábio, também é da mesma opinião. Uma das narrações de Ibn Taymiyyah é da permissibilidade. Uma das narrações de Ibn Taymiyyah é da permissibilidade de pagar o Sadaqatul Fitr ou Zakatul Fitr em valor monetário. E alguns ulamás dizem, até Umar ibn al-Khattab também era da mesma opinião, que permitia que poderia se pagar o Zakatul Fitr em valor monetário. Portanto, nós vamos encontrar também o Imam Bukhari, rahimahullah, a ter a mesma opinião com o Imam Abu Hanifa. Imam Bukhari era uma das pessoas que as suas opiniões, na maioria das vezes, era completamente diferente daquela que era a posição de Imam Abu Hanifa. Até ulamás dizem que este é um dos momentos onde a posição de Imam Bukhari vai em conformidade à posição de Imam Abu Hanifa. Imam Bukhari não era uma pessoa de falar as coisas simplesmente sem ter uma base que ele pudesse se guiar para poder dar um veredito de natureza. Mas quando se fala disso, prezados irmãos, em momento algum nós podemos aqui menosprezar aquilo que era a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta pagou o Sadaqatul Fitr, o Zakatul Fitr em produtos, e se você acha que dando produto ou necessitado vai resolver o problema dele, você pode pagar o Sadaqatul Fitr também em produto. Não há nenhum problema. Até o profeta sallallahu alaihi wasallam fez isso. Mas temos esta outra opinião, não é, que Imam Abu Hanifa olha para aquela que é a necessidade, baseando nos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, que uma das coisas no Sadaqatul Fitr é suprir a necessidade do necessitado, que é alimentar o necessitado. Portanto, se nós formos a dar todo o produto a ele, ele não vai ter como poder ultrapassar esta necessidade que ele tem, que é de confeccionar a sua refeição, que é de preparar algo mais. Por exemplo, se toda a gente vai dar arroz, ele o que vai comer? Qual é o caril que ele vai ter? Portanto, olhando nesses aspectos, Imam Abu Hanifa diz, dá permissibilidade. Só repetir aqui para não ser mal interpretado ou isto não ficar percebido de forma errada. Nós temos o hadith, e se você puder praticar no hadith, pratique. E Imam Abu Hanifa com outros dizem que nós olhamos para uma necessidade extrema dele. O que poderá ser mais benéfico para ele? Dando produto ou dando valor monetário que ele possa suprir a sua necessidade. Portanto, esta é a questão relacionada a Sadaqatul Fitr, e todos nós temos que pagar, e é responsabilidade do indivíduo pagar o Sadaqatul Fitr para todos aqueles que são seus dependentes. Estou a falar de filho, de esposa, não é? Enquanto o Abu Hanifa diz a esposa, se tiver bens, ela terá que pagar, não é, com seu próprio valor, mas outros irmãos são da opinião que o valor do Sadaqatul Fitr da esposa também poderá ser pago pelo esposo. Portanto, esta é uma prática que nós temos que levar em consideração antes do Salatul Eid. Outro aspecto é o próprio Salatul Eid. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no dia de Eid, o profeta fez Salatul Eid num campo aberto. Pouquíssimas vezes que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez no masjid. Eu digo pouquíssimas vezes para não
dizer que não fez, ou nunca se fez Salat al-Eid no masjid. Mas a prática constante do profeta sallallahu alaihi wasallam foi fazer Salat al-Eid num campo aberto. Portanto, esta é a prática que nós também temos que manter, não é? Fazer como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou as mulheres irem para Salat al-Eid. É ordem aqui do profeta, ordenou que as mulheres fossem, até aquelas mulheres que habitualmente não saíam de casa. O profeta disse, essas também devem ir para o Salat al-Eid. O profeta disse até as menstruadas também devem ir para o Musalla, só que não vão fazer Salah, mas devem ir para o Musalla. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, elas vão presenciar o Dua dos muçulmanos naquele lugar onde vai se fazer o Salat al-Eid. Portanto, era a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Hoje as mulheres são proibidas de irem fazer Salat al-Eid com a alegação de fitna, que não pode estar no lugar onde tem homens, mas no shopping é o único lugar onde só tem mulheres, não tem homens. E as pessoas, quando se trata de ir para shopping, ninguém tem problema, mulher dele ir para shopping. Mas quando é para ir adorar Allah, tem muito fitna lá, não é? É a percepção que nós temos hoje. Se as mulheres não saem de casa mesmo, se não saíssem por causa de fitna, e se ir para o Eid também teria fitna, talvez podíamos perceber, mas nem seria um motivo para abrogar uma prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não seria. Mas nós o que fazemos? Não, no Eid tem fitna, aqueles homens todos estão aí para caçar as mulheres, não estão aí para rezar. Mas no shopping já não, todos estão concentrados no ibadat. Por isso pode ir, não tem nenhum problema. Pode ir para shopping, não pode ir para o musalla. Portanto, é infelizmente a forma que nós entendemos o nosso din. Enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam diz até, se a mulher pedir permissão para ir para o masjid, vocês não podem proibir. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso. Portanto, estou a mencionar esse aspecto só para mais uma vez clarificar aqueles são ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. No fim do dia, prezados irmãos, pretendia aqui dar mais enfatizar neste aspecto, últimos dias de Ramadã, o que nós temos que fazer, intensificar mais o nosso pedido de perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, para que possamos fazer parte daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala libertou no Ramadã todo, porque todos os dias de Ramadã Allah subhanahu wa ta'ala libertou ou liberta inúmeras almas do fogo do inferno, para que nós possamos de facto fazer parte desses indivíduos. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós esta sorte de alcançarmos aquilo que é o propósito da prescrição do Ramadã. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.